Oi, tudo bem? Eu sou Aline Gomes, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre depressão e alcoolismo. De que forma esses dois problemas psíquicos se relacionam? Vamos diferenciar um do outro primeiro. O que é alcoolismo? O alcoolismo é uma dificuldade em parar de beber, apesar das consequências negativas que esse consumo está me trazendo. Além disso, além da dificuldade em parar de beber, é um ato compulsivo, que muitas vezes, apesar de eu estar percebendo que eu estou consumindo muito mais álcool e que isso tem me trazido problemas, eu não consigo parar, ou eu não consigo diminuir, ou eu acho que eu controlo e eu paro na hora que eu quiser. Já a depressão é um período prolongado de um humor deprimido, seguido de uma sensação de falta de prazer em tudo que se faz. Esses dois problemas psíquicos não podem ser autodiagnosticáveis. É muito importante que você busque um especialista para que se tenha critérios corretos para que se possa fazer um diagnóstico. É muito difícil também o especialista conseguir identificar o que vem primeiro, a depressão ou o alcoolismo, visto que é como se um alimentasse o outro. Por quê? Porque o uso prolongado de álcool faz com que o nosso comportamento ele mude, ele fique logo nas primeiras semanas mais irritável e até mais deprimido. E a depressão, por si só, se você já está passando por um processo depressivo e usa a bebida para mascarar esse momento, fica difícil a gente conseguir diferenciar um do outro. Qual é o grande risco dessa comorbidade que a gente chama, né? Ou seja, desses dois problemas existindo concomitantemente, no mesmo período, com a mesma pessoa. O grande risco é o suicídio. Muitas pessoas que fazem o uso prejudicial e compulsivo do álcool e, além disso, desenvolvem ou já estavam com depressão, têm maior risco de suicídio. Em relação ao alcoolismo, qual é um grande problema que a gente pode falar em relação ao alcoolismo? Bem, a OMS em 2019 divulgou que 3 milhões de pessoas morreram por conta de alcoolismo. Isso pode ser relacionado a mortes violentas, por violência por uso de álcool, como também a mortes de trânsito, exemplos, ou complicações físicas devidas ao alcoolismo. Então, se a gente for identificar um pouco qual é o grande problema dessa casadinha, dessa comorbidade, seria esse risco de morte. Ambos problemas psíquicos existem separadamente. Não é todo alcoolista que tem depressão e não é toda pessoa que tem depressão que vai desenvolver o alcoolismo. Mas a gente pode dizer que eles se atraem de certa forma, O álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então é como se ele fizesse com que os sintomas depressivos fossem prevalentes na pessoa. Então, é como se esse problema, junto com uma depressão que se instala após esse alcoolismo ou que já estava ocorrendo, muitas vezes se a gente for pensar assim, às vezes a pessoa está com um processo depressivo iniciando e ela usa o álcool como um remédio, como uma forma de mascarar essa depressão. Eu vou beber para esquecer os meus problemas, eu vou beber para deixar isso aqui no fundo do tapete, embaixo do tapete. Se você está passando por algum desses dois problemas ou os dois juntos, busque ajuda. Existe tratamento, você não será a primeira nem a última e é muito importante que você tenha consciência de que você precisa de ajuda. Muitas vezes você já está sendo informada por alguns amigos, por alguém da tua família, alguém do teu trabalho. As pessoas já estão apontando que você está um pouco diferente, que você anda bebendo demais, ou que você está muito triste ou muito irritado. Isso não significa que você já tem o diagnóstico fechado, mas que é importante você procurar um especialista para saber como você pode melhorar, como você pode fazer com que a sua vida tenha mais sentido. Tá bom? Um grande beijo.